Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alexandre Ferraz, sou doutorando pelo Instituto Oceanográfico aqui da USP. Sou supervisionado, orientado pelo professor Christian Milo, e hoje apresento parte do meu projeto de doutorado, do meu trabalho de doutorado, eh, que é financiado pela FAPESP e trago como título uma pergunta instigante, que é karst no oceano profundo. Isso porque geralmente os estudos em sistemas kársticos são mais difundidos em ambientes terrestres, ambientes marinhos de águas rasas, e o que eu trago hoje é a evidência de uma estrutura kárstica em um ambiente oceânico profundo, mais especificamente na elevação do Rio Grande. Grande parte do material que apresento hoje faz parte de uma publicação que foi publicada recentemente na revista Geomorphology. Temos alguns coautores daqui do Instituto de Geociências, professor Giannini, professor Pestilho e a professora Lena, os quais agradeço pela possibilidade de colaboração. E para além dos coautores, também agradeço os especialistas de laboratório, principalmente aqui do IGC e do Laboratório de Caracterização Tecnológica da Escola Politécnica, que também tiveram um papel importante no desenvolvimento dessa pesquisa. Bom, a elevação do Rio Grande, ela é um extenso relevo oceânico no Atlântico Sudoeste. Ela está aproximadamente a 1.200 quilômetros da costa brasileira, sob profundidade de 600 até 4.000 metros. Ela tem uma formação por vulcanismo vulcânico no Cretáceo, muito próximo da Cordilheira Mesoatlântica, e muito próxima também associada ao hotspot de Tristão da Cunha. Então, nesse período de formação da elevação, várias ilhas oceânicas emergiram e com a expansão do Oceano Atlântico, a elevação acompanhou essa expansão, sofreu subsidência e passou por alternâncias entre períodos de ilha oceânica e elevação oceânica. Então, períodos de emersão e submersão ao longo da sua história geológica. Recentemente, vários levantamentos batimétricos na elevação do Rio Grande evidenciaram a presença de depressões ou cavidades circulares a alongadas. Essas duas autoras, Adriane Prachedes e Aline Lisniowski, foram as primeiras autoras a relatar a presença dessas depressões na região. E baseada em geofísica, elas vêm interpretando então essas estruturas como pockmarks. E os pockmarks são essas depressões formadas pela infiltração de fluidos a partir do fundo marinho, a partir do sedimento sobrejacente. E esses fluidos eles têm naturezas diversas, eles podem ser compostos por gás microbianos, gás termogênico, e também enriquecidos em metano proveniente da dissociação de hidratos de gás. Aqui a gente tem um esquema simplificado da formação desse tipo de estrutura, em que o gás ele acende através de estruturas conhecidas como chaminés, levando à formação desse tipo de depressão. E aí é nesse cenário que a nossa pesquisa se insere, a partir de uma expedição que aconteceu na elevação do Rio Grande em 2018, onde foi descoberta uma depressão muito similar a um pockmark, devido ao seu formato circular. Então essa estrutura, depressão ou cavidade, ela é bastante intrigante, ela foi estudada tanto por batimetria, por geofísica, quanto por observações diretas, então utilizando um veículo operado remotamente, conhecido como ROV. Então aqui, nesses mapas, a gente consegue observar a localização dessa depressão. Ela está na porção norte de um rift que corta a elevação do Rio Grande, mais especificamente no vale do rift, a profundidade de 1.400 a 1.500 metros.
Essa depressão ela tem cerca de 350 metros de diâmetro e 80 metros de profundidade. Então, nesse contexto, nós testamos a hipótese nesse trabalho de que essa depressão teria se formado, assim como as outras que vêm sendo estudadas na região, pela infiltração de fluidos enriquecidos em metano. Então, aqui nós temos um dos perfis batimétricos dessa cavidade. Essa cavidade ela foi investigada então com o ROV. O ROV ele fez um transecto por volta de 2 horas na escarpa oeste da elevação e na verdade, 3 amostras de rochas foram coletadas nessas 3 profundidades. Bom, na borda da depressão nós conseguimos ver vários afloramentos rochosos sob sedimento carbonático inconsolidado, como a gente pode ver a ressuspensão de sedimento com o pouso do ROV, e nessa profundidade uma concreção inteira de rocha carbonática foi coletada. Afloramentos muito maiores também foram observados na borda da depressão. Então, um fragmento de uma dessas rochas também foi coletado nessa profundidade. Uma grande escarpa separa então a borda e o fundo da depressão, onde esses estratos paralelos, formatos de pequenos degraus, são observados, são bem comuns ao longo dessa escarpa, parcialmente cobertos por óxido de ferro-manganês, também por sedimento pelágico. E no fundo dessa depressão nós observamos também diversas estruturas rochosas, incluindo blocos rochosos, esses blocos tabulares, fragmentos de corais de água profunda, e mais uma concreção inteira foi coletada no fundo da depressão. Um grande primeiro resultado dessa investigação com ROV foi a ausência de infiltração ativas de fluidos dentro dessa depressão. Em pockmarks ao redor do mundo, essas evidências incluem bolhas de gás, bolhas de óleo, uma fauna endêmica também de infiltrações de metano, hidratos de gás e crostas carbonáticas. De todas essas evidências, nós encontramos bastante abundantemente na elevação as crostas carbonáticas, como nós podemos observar a partir das imagens, também coleta de amostras. Então, embora a gente não tenha detectado a presença ativa de infiltração de fluidos, nós investigamos então a presença passada de fluidos a partir desses arquivos carbonáticos. As amostras são bastante parecidas, elas têm uma cobertura por óxido de ferro-manganês, muitas porosidades distintas, incluindo alguns dutos, porosidades de bioturbação. Então, nós realizamos um exame petrográfico dessas amostras, identificamos que elas são white stones de foraminíferos, são compostas principalmente por foraminíferos planctônicos, suportados por uma matriz lamosa, micrítica. Levamos essas amostras também para o microscópio eletrônico de varredura e também identificamos um pouco mais do material que compõe essa rocha, incluindo os foraminíferos planctônicos e a matriz lamosa que suporta esses foraminíferos planctônicos é composta principalmente por cocólitos, que são esqueletos de coccolithoforídeos, que são microalgas oceânicas. E aqui a gente fez uma estimativa da quantidade de cocólitos que a gente observa nas micrografias. Então, tem uma densidade muito alta desses cocólitos nessas amostras, o que significa, de acordo com a literatura, um alto grau de preservação dessas amostras. E esse alto grau de preservação também sugere a formação em um ambiente saturado em carbonato de cálcio e um ambiente pelágico, um ambiente de deposição pelágico no oceano aberto. Também pode ser classificadas essas amostras como gizes calcários. Também observamos o cimento que litifica essas amostras. Eles são
Cimentos bastante pequenos, menos de um micrômetro de dimensão, geralmente. Essas amostras apresentam, de forma geral, um grau baixo a moderado de litificação, e são cimentos típicos de diagênese em ambiente marinho freático. Tem uma formação que nós chamamos de isópaca, que tem a mesma espessura ao redor dos grãos, dentro das testas de foraminífero. E outra característica importante também dessas amostras é a presença de abundantes porosidades, incluindo porosidades que na literatura também conhecidas como porosidade de dissolução, como a gente pode ver uma delas aqui. As áreas mais brancas, a precipitação de halita também, provavelmente pela evaporação, né, da água do mar dentro dessas porosidades. Então, uma série de fluidos pode estar envolvido na formação das porosidades que a gente encontra nessas amostras, e é aí que nós aplicamos a geoquímica de isótopos estáveis, então, para identificar um pouco dos processos diagenéticos que levaram à litificação dessas amostras. Então, aqui eu tenho um gráfico dos resultados de delta C13, delta O18, e, na verdade, nós encontramos nessas amostras valores positivos que são típicos de carbonatos marinhos, o que sugere que a litificação, então, se deu em equilíbrio com a água do mar, equilíbrio isotópico com a água do mar. São valores típicos de carbonatos marinhos fossilíferos, biogênicos. Então, o que é importante nesse sentido, da hipótese que a gente vem investigando, que a gente investigou, é que os valores de delta C13 das nossas amostras positivos são bastante diferentes dos valores de delta C13 das amostras de carbonatos coletadas dentro de POC-MAX, formados pela expulsão de fluidos enriquecidos em metano, da ordem de menos 50 per mil comparado com os nossos valores positivos, né? Então, esses valores altamente negativos, eles refletem um empobrecimento de carbono 13 relacionado à oxidação anaeróbica do metano a partir da infiltração de fluidos enriquecidos nesse gás. Então, com base nesses resultados, nós então descartamos a influência de infiltração ativa de fluidos no passado na litificação dessa amostra. Então, sem litificação, sem evidência de litificação na presença de metano. Então, com isso, nós também descartamos a possibilidade ou a hipótese de que essa depressão tenha se formado como um POC-MAR típico. Então, pensando nas hipóteses alternativas para a formação dessa depressão, inicialmente, inclusive durante o cruzeiro que realizou, né, esse levantamento e essa amostragem, essa depressão ela foi interpretada, no primeiro momento, como uma cavidade kárstica, como, por exemplo, as dolinas ou os blue holes, que são formados pela dissolução de água de chuva, de água subterrânea, que são corrosivas para o carbonato. Como a elevação do Rio Grande passa por processos de imersão e submersão, a hipótese é que essa depressão teria se formado em um ambiente subaéreo ou um ambiente de águas rasas e, posteriormente, afundada juntamente com a elevação do Rio Grande. Nós também descartamos essa hipótese com base nos nossos resultados, porque não encontramos evidências de castificação nessas amostras, como cimentos meteóricos ivadosos, os valores de delta O18 típicos de água doce, de água de chuva, são negativos, então também não encontramos essas evidências, e para além disso, na literatura, também não encontramos nenhuma evidência de que o Vale do Rift Cruzeiro do Sul, a cerca de 1.500 metros de profundidade, tenha sido exposto junto com as áreas mais rasas da elevação. Então, apesar de descartar a hipótese de um sistema kárstico formado por processos de cima para baixo, né, então de água de chuva percolando esse sistema carbonático, nós
investigamos uma terceira hipótese, então, que seria relacionada a um karst hidrotermal. Aqui nós temos um exemplo de um karst hipogênico, formado por processos de baixo para cima, então por outros tipos de fluidos, em que os autores sugerem, nesse caso específico, é uma caverna hipogênica formada na plataforma da Flórida, formada por fluidos enriquecidos em ácido sulfúrico. Então, esse é um trabalho que reúne diversos artigos sobre esse tema, e os autores, os editores sugerem que o ambiente oceânico ele é provavelmente muito propício para a formação de sistema kárstico, inclusive provavelmente tem uma predominância em ambientes oceânicos comparado com os karsts geralmente estudados nos ambientes terrestres ou marinhos de águas rasas. Então, embora a elevação do Rio Grande ela seja considerada sísmica, seja considerada inativa do ponto de vista sísmico e vulcânico desde o Eoceno, alguns novos trabalhos vêm sugerindo a evidência de atividade hidrotermal na região mais recente, durante o Mioceno e também no Quaternário. É interessante perceber que esses trabalhos de Benitez e Hatzpacher, que sugerem uma atividade vulcânica hidrotermal mais recente, foram realizados na mesma área de estudo do nosso levantamento. Então, são trabalhos independentes, grupos de pesquisa independentes, métodos diferentes que sugerem atividade hidrotermal nos mesmos períodos na elevação. E nós também encontramos uma evidência de fluidos hidrotermais envolvidos na formação das concreções que foram coletadas, que é a presença de anidrita. Foi detectada utilizando a espectroscopia Raman, especificamente esse ponto roxinho aqui. Sempre que encontramos essas manchas bege nas amostras, nós identificamos então a presença de sulfato de cálcio, a dipsita e a anidrita. Então, com isso, nós propomos uma hipótese nesse trabalho que é justamente uma gênese para essa depressão relacionada à karstificação hipogênica. Nós tivemos a coincidência de que a nossa área de estudo ela coincide com um perfil sísmico também publicado recentemente na elevação, então esse trabalho sugere a reativação de falhas ao longo do Vale do Rift Cruzeiro do Sul, também no Mioceno, também no Quaternário. Então, com isso, nós propomos a hipótese de uma karstificação hipogênica relacionada à dissolução hidrotermal, de fluidos hidrotermais, ascendente ao longo dessas falhas, e sugerimos que essas rochas que fazem parte hoje dessa estrutura, incluindo as rochas que foram coletadas, sugerimos então que elas tenham sido colapsadas sobre cavernas hipogênicas. E aí é uma formação muito similar ao que é conhecido como uma dolina de colapso, também muito estudadas em ambientes terrestres. Seria isso, agradeço pela oportunidade e pela atenção de vocês. Muito obrigado.